Calvin Sakharov estava furioso. Por pouco não foi pego. Se o legista não trabalhasse para ele, por certo a polícia estaria em cima dele e de seus homens. E a culpa era do Frank e os idiotas novatos. Ele pensava nisso enquanto olhava para Frank à sua frente, sentado numa cadeira. Calvin podia ver o pânico na cara dele, mas não tolerava falhas. E esquecer as máscaras no local dos crimes era uma falha digna de morte. Mas ele demonstraria misericórdia, como sinal de que compreendia que ele era um humano falho. Um dos seus homens segurou firme o braço de Frank e espalmou sua mão na frente de Calvin, que disse tirando um punhal retrátil do bolso do paletó: "O que prefere, Frank? Perder a língua ou um dedo? Eu te aconselho a fazer uma escolha, porque se eu fizer, você não vai gostar. E não abuse da misericórdia demonstrada por mim." O homem chorava como criança. Tentava recolher a mão a todo tempo, enquanto implorava entre lágrimas para Calvin não fazer nada com ele. "Chefe, por favor, aquela casa era estranha. Nós fomos cuidadosos, mas uma assombração arrancou nossas máscaras. Chega, Frank. Essa história de novo? Fantasmas, sombras negras, casa estranha. Por que não assume que foi incompetente, que cometeu o erro de deixar provas? Agora escolha de uma vez ou vou cortar sua língua para não ouvir mais suas mentiras e nem seus lamentos." Frank estendeu a mão e Calvin a segurou firme e espalmou a mão dele na mesa, e com seu punhal retrátil ele cortou o dedo médio da mão esquerda de Frank. Depois colocou em uma garrafa junto com mais 3 dedos médios. Viu como foi fácil? Agora sempre que olhar para sua mão vai se lembrar de ser perfeito em cumprir minhas ordens. Não serei misericordioso da próxima vez. Agora tirem esse imbecil daqui. Os homens de Calvin levaram Frank para a emergência. O médico de plantão, achando aquilo estranho, comentou com a enfermeira que estava a seu lado: "Este é o 4º homem que chega aqui com um dedo médio amputado. Não acha isso estranho?" O capanga de Calvin, que tinha ido com Frank, ao ouvir o comentário do médico, se aproximou dele e puxou a jaqueta para o lado, deixando sua arma à mostra, e disse para o médico: "Se ficar falando demais, doutor, vai acabar perdendo a língua ou algo mais. Agora termine logo com isso, não temos o dia todo." O médico entendeu o recado, fez o curativo em Frank e o liberando em seguida. John não ficou muito tempo no hospital, foi para casa. Precisava planejar como entraria naquele quarto. Seu maior medo era os médicos descobrirem um implante no cérebro de Zed. Antes de sair, ele passou na lavanderia e pegou um jaleco do próprio hospital. Já havia feito residência em um hospital e sabia que a melhor hora para invadir seria à noite. Quando chegou em casa, abriu a planta do hospital no computador. Precisava de uma rota segura até a ala onde ficava o quarto de Zed. Usaria a entrada de serviço por ter pouco movimento e ser menos vigiada. Aproveitaria a troca de horário, que há mais movimento, e se misturaria com o pessoal. Depois de estudar todo o seu trajeto e memorizá-lo, se preparou para sair assim que anoitecesse. Zed estava em um lugar vazio. Todo o chão era escuro e tinha água que cobria metade de seu sapato. Para cada lugar que olhava havia apenas escuridão, mas de alguma forma ele conseguia enxergar e podia vê-las. As sombras. Elas eram muitas, e aos poucos ele percebeu que toda a escuridão que o cercava eram sombras e mais sombras. Aquilo o assustou e ele começou a procurar uma saída. Uma das sombras então se aproximou, e sua aproximação causou um frio tão intenso que Zed caiu de joelhos na água que cobria o chão. Ele abraçou o próprio corpo na tentativa de se aquecer, mas era inútil.
A sombra então falou, e sua voz era exatamente como a dele. Isso o fez erguer a cabeça e olhar para aquela forma escura, que era exatamente como ele. Era como se vê em um espelho, porém seu reflexo era uma sombra fria. Ele não entendia como podia distinguir seus traços naquela sombra. Apenas podia ver que era ele em forma de sombra. Quando a sombra falou, era como se todas falassem através de uma. Não vamos machucá-lo. Somos parte de você, que é nosso mestre. Só queremos ajudá-lo, servi-lo. Diga o que deseja e faremos. Aquelas vozes todas falando ao mesmo tempo fazia a cabeça de Zed parecer que iria explodir. Ele fechou os olhos e gritou: "Me deixe em paz!" "É o que deseja, mestre?" "Sim, me deixe em paz. Por favor." Zed sentiu uma claridade o envolver. Ele abriu os olhos e, ao olhar ao redor, percebeu que estava em um hospital. Viu seu corpo numa cama ligado a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Em sua garganta tem um curativo e há várias cicatrizes de cortes pelo seu rosto e braços. Ele se aproxima e flashes começam a vir em sua mente. A van, sua casa e a escuridão. A cada flash, seu corpo estremece na cama, causando sutis alterações em seus sinais vitais. Mais flashes vão tomando sua mente. A sala de jantar, os vidros, o sangue. Zed começa a respirar rápido e o seu corpo convulsionar, se debatendo com violência. Os aparelhos começam a apitar enlouquecidos e os flashes não param. A sala de estar, sua filha, sua esposa, os gritos, a dor. Ele leva as mãos à cabeça e aperta como se aquele ato pudesse apagar as lembranças. Seu corpo sofre uma parada cardíaca e logo a sala é invadida pelo médico de plantão e as enfermeiras. Eles tentam reanimá-lo, mas ele quer morrer. Nesse momento ele tem o último flash. Os 4 assassinos. Eu não posso morrer. Não posso. Eles têm que pagar. Zed pensa. Um enfermeiro entra na sala com um desfibrilador e o médico começa a abrir seu avental, expondo seu tórax. O médico manda todos se afastarem e dá a primeira descarga elétrica em seu peito. Zed olha para o seu corpo e vê leves brilhos, como relâmpagos percorrer seu corpo. Um formigamento acompanhado de uma quentura se espalha por cada célula de seu ser. Ele olha para o seu corpo na cama e ele continua inerte. O médico aumenta a voltagem e, depois de contar até 3, dá outra descarga elétrica em seu corpo. Dessa vez, a eletricidade que percorre o corpo de Zed é violenta e dolorosa, e ele grita sentindo que seu corpo vai despedaçar. Mas novamente seu corpo cai sem vida na cama. Ofegante, ele observa aquilo e lembra do chip. Por que ele não está funcionando? O que há de errado? Ele se aproxima do corpo e vai para a cabeceira da cama hospitalar. Ele observa que o médico aumentou a voltagem, mas dessa vez ele coloca uma das mãos na cabeça de seu corpo, no exato lugar onde está o implante. Quando o médico encosta o desfibrilador, a eletricidade percorre o corpo de Zed e ele canaliza ela para a cabeça. Assim o chip recebe a descarga elétrica, queima toda a carne que o envolvia e Zed é puxado de volta para o seu corpo. E quando este cai de volta na cama, ele abre os olhos que estão totalmente negros, como 2 abismos abissais. Os médicos e os enfermeiros se assustam com aquela visão e se afastam. Os aparelhos entram em pane e as luzes do hospital começam a piscar, enquanto sombras de vultos negros dançam e correm pelas paredes, causando pânico e terror nos residentes e pacientes.
inclusive John, que estava parado na porta do quarto. Quando os olhos de Zed voltam ao normal, ele os fecha e as sombras desaparecem. As luzes voltam ao normal e os aparelhos também, indicando que Zed está estável. Suas cicatrizes desaparecem e seu corte na garganta some diante dos olhos do médico e enfermeiras, deixando todos perplexos. John se afasta da porta. Está tão assustado que respira com dificuldade, tossindo algumas vezes. O que foi que fizemos, Zed? Será que sua doença voltou mais forte e atingiu seus olhos? E aquelas sombras, de onde vieram? Aqueles olhos. Será que é um efeito colateral, ao invés da doença? John sai dali correndo, fazendo o mesmo percurso que usou para entrar, só que agora é para sair. Iria rever as pesquisas e descobrir o que foi aquilo. Aquela noite ele não dormiu. Reviu minuciosamente cada detalhe das pesquisas, até as possíveis falhas e os efeitos colaterais, mas nada chegava perto do que ele viu naquele quarto. John passou as mãos pelos cabelos enquanto caminhava de um lado para o outro. Estava apavorado. O chip foi criado com a função de atualizar o cérebro e dando início à reconfiguração do DNA, mas não pensaram em como o chip reagiria ao trauma. Zed viu a família ser assassinada. O psicológico dele deve estar em frangalhos e o chip deve ter reagido a isso de alguma forma desconhecida. Ah, meu amigo, no que você se tornou? John verbalizou seu pensamento, temendo que o amigo tenha se tornado um problema e não a solução.